Boas-vindas ao meu correio literário. Eu sou Sara Melissa, escritora, poetisa e formada em psicologia existencial. Com muita alegria eu trago para vocês o meu correio literário, uma experiência para ter só com os meus leitores, onde eu escreverei todo mês e enviarei para eles via correios uma carta, um poema, alguns adesivos personalizados. Dependendo da sua assinatura, você pode receber um ensaio filosófico, uma carta sobre este ensaio, enfim, são várias possibilidades. Você pode acessar tudo em recompensas lá no meu Apoia-se. Deixa eu contar para vocês o que mais me motivou a criar o Correio Literário. Eu tenho um projeto chamado Castelo Drácula, que inspira autores a participarem de uma publicação digital a cada 2 meses. E esse projeto eu fazia com muito carinho e sempre usava inteligência artificial para criar imagens. Só que isso foi me incomodando a cada nova edição. Isso não me incomodava só pelo uso em si, mas porque parecia tão falso para mim. Você sabe como é, quando nós somos humanos, nós sentimos muito mais do que podemos prever. E eu comecei a sentir desconforto em usar imagens de IA, porque quando eu sentava para escrever para o meu projeto, eu ficava dias e dias pensando, porque como eu entendo muito de literatura, eu faço isso desde que eu era adolescente. Então eu tenho bastante prática, eu nunca precisei usar nenhuma IA para escrever, mas eu não entendo de desenho, eu não posso desenhar para os meus textos, eu não posso desenhar para o meu site e para o meu projeto. Mas num dia específico em que eu fiquei 3 dias, eu não fui treinar na academia, eu não fazia nada a não ser trabalhar e comer para existir e dormir. Eu fiquei 3 dias criando uma coisa importante que eu queria criar, era um texto de inspiração para os autores, todo um cenário. Eu parei um pouco e falei, o tempo que eu levo para fazer é o tempo de valor da minha arte. E eu entendo que os artistas, os desenhistas, ilustradores devem sentir profundamente o fato de que agora existe uma ferramenta que faz em segundos uma coisa que sem alma, que usa tudo que eles escrevem, ou melhor, tudo que eles desenham para criar em minutos uma coisa como se fosse um amálgama de tudo isso, o que ela suga de arte das pessoas. Acabei me sentindo profundamente triste nesse dia por sentir na pele isso, porque eu já tinha recebido vários autores que vinham com textos em que eu lia e eu falava, meu Deus, não é possível que esse texto seja de A. Autores que não participam do projeto, autores que tentaram se inscrever no meu projeto de literatura, e alguma coisa me dizia, não, esse texto tem alguma coisa de A, tem alguma coisa. Então assim, por uma revolta a isso, por esse sentimento que nasceu, eu decidi que eu ia tirar as minhas coisas da internet, porque elas estavam servindo para alimentar essa IA, porque não tem como não ser, né? As empresas são as grandes empresas que dominam a internet. Então, você simplesmente aceitou os termos e não tem o que fazer, a não ser você parar de usar, porque caso contrário, eles vão usar tudo que sabem sobre você contra você. Eu sempre gostei muito da internet, eu fazia blogs quando eu era mais nova, eu conheci pessoas muito incríveis, pessoas que liam, que gostavam do que eu escrevia e que também escreviam e que eu gostava de ler. Mas hoje em dia a internet já mudou bastante, não é bem assim, então eu decidi sair um pouco desse universo digital, não usar mais IA para criar imagens e só mesmo escrever. Escrever à mão, escrever no meu computador, mas não publicar online, publicar meus livros físicos, fazer algo físico, muito mais do que digital. É realmente triste que isso aconteça porque, como eu falei, eu gosto da internet, eu gosto de criar blogs, eu gosto de ter o meu site, eu amo Castelo Drácula, mas quando alguma coisa me incomoda, quando alguma coisa perde o sentido para mim, não tem como mudar isso. Eu sou profundamente sensível
ao sentido das coisas para mim. Então, se não tem mais sentido, não tem mais sentido mesmo. O projeto Castelo Drácula, eu provavelmente pausarei por um tempo. A gente vai lançar agora, provavelmente nesse mês, talvez no começo de setembro, uma nova edição. E entrará numa pausa até eu decidir o que eu vou fazer, se eu continuarei publicando, se eu vou restringir a assinatura, porque se eu restringo a uma assinatura, só pessoas humanas que vão pagar para ter aquela assinatura e poder ler aqueles textos e não robôs e IAs. Então eu tenho um pouco de fé nessa possibilidade. Eu até já comecei a planejar isso lá no site do Castelo Drácula. E eu também tenho o Apoia-se do Castelo, então estou planejando isso, e foi quando eu tive essa ideia de fazer o correio, porque eu tenho escrito muito à mão, justamente por a forma com que eu vi a internet, como perdeu o sentido, eu comecei a escrever à mão, eu voltei a escrever à mão, então eu estava escrevendo muito no meu diário, eu comecei a escrever uma história também no meu caderno, uma história de ficção científica por lá. É uma experiência muito boa, mas é muito mais lenta, né? Para quem estava acostumada a escrever assim, muita coisa e passava dias e dias escrevendo, parei para escrever à mão, tudo mudou. E aí eu tive a ideia do correio, porque tudo que eu tenho escrito à mão, eu imaginei como deve ser a experiência de receber isso na sua casa, receber impresso, receber escrito à mão, receber uns adesivos que tenham essas frases poéticas e esses textos. É algo que eu gostaria de receber, então eu decidi fazer para mandar para os meus leitores. Os meus leitores, eu sinto que eles têm uma paixão muito grande pelo sentir, porque a minha literatura é profundamente sensível e baseada nesse sentir. Então, acreditei que faria sentido mesmo para os leitores receber isso em suas casas, como uma carta, algo realmente mais especial e fora das telas. Então, foi isso que me motivou. Parei de usar IA para criar imagens em respeito a todos os artistas. Nunca usei para escrever, então não parei de usar, porque eu nunca usei para escrever, né? Eu nunca precisei disso. A minha escrita sempre foi muito natural, eu sempre escrevi muito naturalmente, e foi graças a isso que eu escrevi muito e eu fui aprendendo, lendo, conhecendo, e hoje eu sou o que eu sou graças a esses mais de 15 anos de escritas diária. Além disso, devo dizer que constante enxurradas de vídeos, fotos, projetos feitos com IA que tá aparecendo para mim aqui no Instagram foi uma coisa decisiva para que eu realmente ficasse esgotada e exausta de inteligências artificiais. Reconheço que a tecnologia pode ser muito útil para fazer talvez alguma programação específica, para te ajudar a encontrar erros em talvez sistemas e fragilidades, mas assim, para a arte, gente, a arte é o que nos faz humanos. Se são programas que estão fazendo arte, estão tirando a nossa humanidade, então, porque a única coisa que a gente faz de humano mesmo é arte, o resto é tudo instinto animal. A arte e a consciência é o que nos difere de qualquer outro mamífero. Então, agora que você sabe todos os meus motivos, tudo que me motivou, toda essa ressignificação que eu trago, eu quero dizer para você que você será muito bem-vindo aqui no meu correio literário, e agosto de 2026 é o primeiro que eu vou enviar. Então, tudo que tá dentro do correio, tanto os preços quanto os conteúdos, é algo para esse primeiro momento, porque eu tô experimentando. Conforme eu for evoluindo, eu posso adicionar coisas a mais em todos os apoios e também modificar o preço, dependendo só de uma coisa: o valor dos correios. Então eu ainda tenho que ver qual vai ser o peso das cartas, qual vai ser o tamanho de tudo. É uma experiência e essa experiência é nossa. Eu estou realmente muito empolgada com essa ideia e eu quero muito que você participe. Então é só acessar apoia.c/saramelissa e escolher o valor do seu apoio. Muito obrigada por você estar aqui, eu espero que você tenha gostado da ideia e que você participe e a gente possa conversar no próximo correio.